Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu te rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. Eu em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém, igreja, aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom, pode assentar. Lembrando toda a igreja, dia 15 e 16 de agosto, presença do nosso missionário, 20 anos no Níger e agora 4 anos na França, trabalhando com refugiados e pessoas da diáspora também africana, o Josué Pacheco e a Kelly, e vai vir dessa vez com o Rapa do Tacho, o Gabriel, que tem 1 ano e meio. As meninas vão ficar na casa dos parentes, aproveitando a oportunidade. 4 anos que eles não vêm ao Brasil, 4 anos que eles não vêm à nossa igreja. Então vai ser um tempo precioso. Você que está na internet, Avenida Francisco Firmo de Matos, número 14, agosto, 15 de agosto, às 6h30 da tarde, às 8h30, o início da nossa conferência missionária. Vai ser um tempo maravilhoso. Que bom nós estamos aqui na casa do Senhor, bendizendo o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 16. Vamos ler, dar uma palavra sobre o que o livro nos traz de orientação
algumas orientações bíblicas para a nossa vida diária, alguns conselhos importantes, e depois iremos trabalhar sobre vulnerável. E aí vamos encerrar a mensagem dessa manhã. Então aproveite essa oportunidade de crescer na palavra de Deus. Você que está na internet, pegue a Bíblia, pegue a sua caneta, seu papel, para anotar. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é maravilhoso, é Deus conosco, é bom estarmos aqui na casa do Senhor, é bom estarmos também na rede social, alcançando vidas na presença do Senhor e levando cativa a nossa mente ao Senhor, levando a salvação àqueles que precisam de salvação, orientação, discipulado, crescimento no conhecimento da Tua palavra, conhecimento do Senhor. Perdoa os nossos pecados, cresça o Senhor com a autoridade do Espírito Santo, manifesta o Teu poder sobre nós mais uma vez em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, fala um pouquinho sobre Sansão, capítulo 16 de Juízes. Outra época que Deus orientar, nós vamos fazer um estudo sobre Sansão, uma pessoa que Deus escolheu desde o ventre para ser juiz de Israel. E uma pessoa maravilhosa, com um momento tão especial que Deus deu de autoridade para ele. Deus deu a força para ele ser juiz em tempos difíceis em que os filisteus estavam oprimindo o povo de Israel, né? Mas Sansão entrou só por caminhos complicados. E eu quero falar sobre o último momento de Sansão na sua vida. Ele teve oportunidades maravilhosas de ter arrependimento no seu coração e ser um juiz segundo o coração de Deus mesmo, mas ele foi iludido. Então vamos deixar a Bíblia aberta e vamos lá, começando do versículo 4. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamado Dalila. Dalila. Hoje o meu microfone está encostando, está sensível demais. Quem estiver na internet aí, não esquenta a cabeça não. Vamos parar aqui um pouquinho. Olha que interessante. O que aconteceu com Sansão? Ele o quê? Se apaixonou por uma mulher filisteia. Paixão é perigoso. Guarda isso aí. A paixão leva a coisas perigosas. Amor por uma pessoa é diferente de paixão. Na verdade, ele ficou enfeitiçado por essa mulher. Você conhece alguém assim, ou conheceu alguém assim, que ficou enfeitiçado? É. Então, os chefes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: engane-o, descobre em que consiste a sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que possamos amarrar e subjugar, e cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Sabe o que significa isso, irmãos? 5.500 ciclos de cada um. Isso significa 11 quilos e 400 gramas de cada um. A gente não sabe quantos, mas só nisso aqui, só em um, 320 mil reais hoje. Coisa de louco. Era muito dinheiro naquela época. Era muito dinheiro. Continuando. E Dalila disse a Sansão: Sansão, por favor, em que consiste a tua grande força? E com que poderia ser amarrado e subjugado? E Sansão lhe respondeu: se amarrasse com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então os chefes filisteus levaram a Dalila 7 cordas de arco úmidas, com as quais ela amarrou. E tendo os homens escondidos no quarto, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão te atacando. Mas ele arrebentou as cordas do arco como se arrebenta um fio de estopa,
perto do fogo, e assim eles não descobriram em quem consistia a força de Sansão. Irmãos, essa corda ou esse fio de arco era fio usado para guerra. Ele não era feito como outros fios de vegetais. Ele era feito ou de tripa ou de couro, e que era umedecido, ou de tendões de um animal, e eles trançavam isso e viravam uma corda de arco para um arco, qualquer coisa que se precisasse de um arco para guerra. Era um fio muito resistente. E úmido, quando ele assava em alguém e deixava secar, ele comprimia e apertava. Sansão sabia o que ele estava falando, e mostrando para aquelas pessoas que ele tinha uma força sobrenatural. E fizeram isso e eles não conseguiram. Sansão arrebentou como se fosse um fio de estopa no fogo. Puf! Agora olha que interessante. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim. Você zombou de mim, Sansão, e mentiu. Agora revela como poderia ser amarrado. Chantagem emocional. Olha o que ela disse: você zombou de mim e mentiu para mim. E ela entrou em algo que Sansão não esperava, nas emoções de Sansão. Lembrando que ele era apaixonado por ela. Ele estava achando que estava brincando com a situação, mas agora ele já tomou um impacto. Ela já entrou com a estratégia do inimigo para entrar nas emoções. E quando nós estamos fragilizados com as nossas emoções, Satanás sabe aquele momento certo para te enganar, para te seduzir, para te derrubar. Fez isso com Sansão, um homem de Deus, nazireu, escolhido para ser juiz de Israel. E ela disse: e você mentiu. É um peso sobre a vida dele. Se você gosta de mim, você diz que está apaixonado por mim, e agora você zomba de mim e mente para mim? Aí Sansão faz o seguinte, e ele respondeu: se me amarrarem com força, com cordas novas que não têm sido usadas, eu ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Então Dalila pegou as cordas novas, amarrou, olha só, Sansão vendo tudo, amarrou, tendo novamente os homens escondidos, ela lhe disse: Sansão, os filisteus estão atacando você. E ele arrebentou dos braços como se arrebenta um fio qualquer. Então Dalila disse a Sansão: até quando? Guarde isso. Mais uma chantagem emocional. Agora ela colocou o tempo. Até quando? É assim que você vai se relacionar comigo? Zombando de mim? Mentindo para mim? Até quando, Sansão? Até quando, Sansão? Você vai fazer isso comigo, Sansão? Até quando você vai continuar zombando de mim, mentindo para mim? Revela como poderia ser amarrado. E ele disse: se você tecer meu cabelo, tranças, com um pano, quem sabe costurar antigamente, né? Ou fazer bordado, né? Ele trançou a cabeça de Sansão com um pano e colocou o fio de tear para segurar bem. É isso que ele disse aí: se prenderes com fio de tear, com pino de tear, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, e aí é uma coisa muito interessante, como é que Sansão dormiu? Provavelmente tomou muito vinho, ela deve ter colocado alguma coisa, um sonífero para ele dormir, ou então o espírito das trevas do sono, como eu vejo às vezes algumas pessoas, que começam a pregar o evangelho, né? Já viu isso? Eu já. E tem muitas experiências dessa área do espírito maligno, de pessoas endemoniadas, que quando eu via a palavra de Deus, eles se espantar, gritar, espernear, pagava. E incomodava as pessoas ao lado. Bem, essa é outra história. Mas ele dormiu, e foi feito tudo isso. E aí ela acordou Sansão e disse: Sansão, os filisteus estão aqui. Então ele despertou do sono, arrancou o tear com o pino e os fios. Então ela disse: como podes dizer que me ama? Mais fundo agora. Olha como é que ela é cruel. O cara apaixonado, doido, cedendo
tudo caminhando com perigo, brincando com o pecado. Ela diz para ele: Sansão, além de zombar de mim, você diz que me ama. Vou te falar uma coisa: se teu coração é comigo, como é que é, Sansão? Você me ama mesmo? Você diz que me ama, mas eu não estou percebendo isso. O seu coração está comigo ou não? Já zombaste de mim 3 vezes, Sansão. Eu não suporto mais. Vou te abandonar. Parafraseando Wesley, versão atualizada. Não quero nada com você. É assim que a gente vai ficar? É isso mesmo, Sansão? Você não está percebendo que você vai perder, não, Sansão? Se você me abandonar, quem é você, Sansão? Sem alguém para te apoiar? Alguém que está junto com você? Olha, já ouviu essa história? Criando a dependência de alguém na sua vida? Você não dá um passo sem que aquela pessoa estar ali te cutucando e fazendo com que seja a vontade dela, somente dela? Fazendo chantagem emocional com você direto? Olha o que essa mulher estava fazendo com Sansão. E a Bíblia diz, olha que interessante, versículo 16 que nós estamos, que ela o importunava todos os dias com as suas palavras. Cansou tanto que a alma dele se angustiou de morte. O cara começou a entrar numa depressão. Down, para baixo. Não tinha mais ânimo. Essa mulher está acabando comigo, mas eu não consigo me separar dela. Ela é tão linda. Eu fico imaginando Sansão nos cantos da casa, ó, e ela vendo tudo isso. E cada vez, ó, todos os dias, tá. Irmãos, se tem uma pessoa boba, é crente frio na fé. Para no meio do caminho. Satanás não para, não. Ele pá. E o crente fiel a Deus também. É pá, guerra todo dia. É batalha de oração todo dia, é na presença de Deus, é amando a Deus, mas Sansão se levou, deixou se levar. E aí a palavra do Senhor diz que Sansão, por causa disso, revelou tudo. E ele diz: jamais passou navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre materno. Se me fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força iria, e eu ficaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Pronto. Preparou a armadilha para ele mesmo. Vendo que ele revelara tudo que tinha no coração, o que eu suponho que Dalila forçou mais um pouco a situação. É isso mesmo? Você já me fez isso várias vezes, né? Sabe como é que é? Sabe, mulher, como é que é? Funciona? Sabe quando você quer um negócio? Sabe? Tá bem? Né? Pois é. Só que para o mal, né? Não é o seu caso. Dalila mandou chamar os chefes dos filisteus e falou assim: olha, subi mais uma vez porque agora ele abriu todo o coração para mim. Então os chefes filisteus subiram ao encontro dela, trazendo agora o pagamento. Ela tinha tanta convicção, ela entrou tanto na mente de Sansão, conquistou o coração dele, falou assim: agora é tudo verdade. Pode trazer já o dinheiro, pode fazer o pagamento. Eu não vou pregar sobre Dalila, porque você viu o final dela, né? É outra história. Mas então eles subiram trazendo o pagamento. Então ela fez dormir no colo, trouxe para a intimidade dele, ó. Ele deitou no colo dela, mandou chamar o homem para rapar a cabeça, 7 tranças, e depois deixou vulnerável, a sua força desapareceu. Irmãos, ela trouxe para a intimidade dela. Ela usou da malícia do toque. Sansão tinha necessidade de toque. Pode ver que tudo tem a ver com toque. No cabelo, está encostado nela, deitado nela, dormindo com ela. Uma carência. E Satanás faz isso. Satanás, ele vai, ó, seduzindo naquilo que você tem necessidade, que a pessoa tem necessidade. E vai enganando.
vai ganhando. Sansão, ó, mais uma vez, agora deitou no colo dela, ó, sabe aquele negócio de ficar fazendo massagem no cabelo? Ai, que gostoso. Para, não, coça aqui, coça ali. Aí ele apagou geral, já devia ter outras coisas mais. E aí aconteceu o quê? Quando Sansão desperta, que ela chama Sansão, então os filisteus prenderam Sansão. Mas pode dizer o 20 aí para você entender melhor. Sansão e os filisteus estão te atacando. Aí ele acordou e ele pensou, vou sair, vou me livrar deles. Outra vez, mas deu tudo errado. Ele não sabia que o Senhor já não estava presente com ele. Irmãos, há limite para Deus e a sua misericórdia, tá? Ele diz no Velho Testamento, tem misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. A pessoa vai só buscando o erro na vida dela, afastando o Senhor e quer misericórdia sempre que o Senhor, que na hora que clamar o Senhor está aqui. O Senhor não é garçom. Nem garçom é assim. Se você encher a paciência do garçom, o garçom vai mandar outra pessoa no lugar dele. Mas tem gente achando que Deus está disponível 24 horas na hora que quiser, da forma que quiser. Eu lembro que eu já preguei aqui esse mês ainda sobre Josué, o sacerdote, que estava com roupa suja. E Deus falou, não, você vai ter que trocar essa roupa, usar a roupa santa diante de mim. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Moisés falou para o povo. Deus não trata com sujeira. Ele ficou tão podre diante de Deus, ele quebrou todas as regras diante de Deus, porque era lei, ele quebrou todas as leis do Nazireu, que quando ele acordou, ele falou assim, estou sem forças, não lembrou que Deus não ia estar com ele. Ele mesmo falou, a minha força está nos meus cabelos, mas ele esqueceu que não era só o cabelo, era todo um processo que Deus tinha falado com ele. O cabelo era aquilo que era visível para ele. O não beber vinho, tomar bebidas fortes, era visível para ele. Ele não se envolver com o povo pagão é visível. Mas o Deus está olhando o que é invisível, o coração. A gente pode esconder qualquer coisa, mas menos o coração. Então, o cabelo dele foi raspado, vazaram os olhos dele, versículo 21. Que coisa triste, né? Por que eles vazaram os olhos? Muitas, você pode imaginar muitas coisas. Mas uma das coisas é que ele não podia visualizar aquilo que poderia gerar nele uma ação contra os filisteus. Agora ele tem que ser guiado por alguém. Ele tem que ser direcionado por alguém. E aí, o que o diabo faz? Humilha. Colocou ele aonde? Para rodar no cárcere o moinho. O cabelo dele começou a crescer outra vez. Vamos lá para o 28 para a gente correr um pouquinho mais aí a leitura. Então Sansão, quando o seu cabelo cresceu, os filisteus estavam no templo, versículo 27, cheio de mulheres e de homens, ali estavam os chefes, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão que se divertia. Sansão estava lá no cárcere, nos versículos anteriores que nós não lemos, aí os chefes falaram assim, traga Sansão para a gente brincar com ele, zombar da cara dele. Ele fazia aqui o bobo da corte para a gente. E aí foram e buscaram Sansão. O autor, o escritor, declara que tinha uma multidão no templo lá, de adoração dos filisteus. Sansão estava indo para lá, aí Sansão chegou para quem estava direcionando ele. Ele clamou ao Senhor, versículo 28. Senhor meu Deus, lembra-te de mim e dá-me a força só mais uma vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Olha, outro dia a gente prega sobre isso. Que Deus mandar, né? Porque eu não vou ficar escolhendo tema para pregar. Deus coloca no coração do pastor. E não é tema, nós estamos expondo a palavra. Então forçou as 2 colunas centrais que estavam se sustentando no templo, com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e disse,
morra eu com os filisteus. E em seguida empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e todo o povo que estava ali. Assim Sansão matou mais gente na morte dele do que em toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo, e eles levaram e sepultaram em Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Maoná. E Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Deus não abandona um coração quebrantado e contrito. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para voltar aos caminhos do Senhor. A palavra vulnerável, irmãos, ela vem do latim vulnerables, que é estar sujeito a uma ferida, aquele que pode ser ferido. E eu creio que ninguém aqui de vontade própria quer ser vulnerável a algo e ser ferido e machucado. Ninguém quer isso, ninguém escolhe isso voluntariamente. Diante de algumas circunstâncias, dependendo da situação, seja ela física, emocional, material, espiritual, a pessoa passa por momentos em que se torna vulnerável a algumas situações. Mas não é por vontade própria que a pessoa quer ser vulnerável a alguma coisa. A Bíblia nos dá um conselho no livro de Salmos 37. Eu creio que aqui, nas últimas mensagens, eu tenho buscado esse salmo para a gente ler, Salmo 37, de 3 a 7. No verso 3, grife aí, confia. No verso 4, agrada-te. E também satisfará. No verso 5, entrega, confia, fará. No 6, fará, sobressair. No 7, descansa e espera, prospera. Verbos de bênção para a sua vida, se você assumir isso no seu coração. Confia no Senhor, faz o bem, e assim habitarás na terra, alimentarás em segurança. Agrade também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais Ele fará. Fará sobressair como o sol, a luz do teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te aborreça por causa daquele que prospera o seu caminho, por causa do que trama o mal. Então a Bíblia nos orienta o quê, irmãos? Que nós podemos fechar a porta da brecha que foi aberta, algo que é vulnerável à nossa vida, se nós formos a palavra de Deus e confiarmos no Senhor, entregarmos tudo ao Senhor, dependermos do Senhor, descansar no Senhor e obedecer ao Senhor. Simples assim. Quando você toma essa atitude, as coisas mudam. Mas enquanto não toma essa atitude, tanto ou você ou qualquer outra pessoa que vai se afastando da palavra de Deus, ela automaticamente vai se esfriando. Primeira coisa é deixar de estar na comunhão dos santos. Ele desanima. Aí você conversa, não, mas eu estou lendo a palavra, eu oro, não, eu sou crente, isso, aquilo. A gente tem ouvido muito isso, eu ouço muito isso. Você congrega qual igreja? Congrega a igreja e tal. Quem que é o pastor? Ele não sabe nem o nome do pastor. Alguém aqui não sabe meu nome? Não é possível. Aí a pessoa não sabe nem o nome, você já viu. E aí, está lendo a Bíblia todo dia? Não. Então, ele vai esfriando diante do Senhor. Ele esfria na comunhão, ele esfria na oração, ele esfria na palavra de Deus, ele vai esfriando na generosidade, ele vai esfriando nos relacionamentos que apontam para uma vida com Deus. Ele começa a ter relacionamentos, maiores relacionamentos, com mais intensidade, com pessoas que estão no mesmo nível dele. Até encosta em pessoas que se dizem que estão fiéis a Deus e tudo, mas
Não estão orando, não estão lendo a palavra, não vão à igreja, não participam da comunhão dos santos. O esfriamento vai acontecendo. E se você cutuca, não, estou bem com Deus, não, eu sou lá da IBGE, eu sou lá da Pentecostal, do fogo do céu, dos anjos do Senhor, sei lá. Porque ele ainda traz algumas raízes no seu coração, alguma coisa ficou no coração, mas as suas ações, as suas atitudes, a sua vida, o seu desejo, o seu prazer, não está mais na lei do Senhor. Não está mais na palavra. Não está mais nada disso que nós falamos. E isso abre o quê? Uma porta, uma brecha na vida dele. Ele não sabe. Ou ele sabe, ou ele finge que não sabe, que ele abriu uma brecha. Essa brecha pode destruir um casamento. Pode haver infidelidade do homem para a mulher, da mulher para o homem, uma infidelidade para com os filhos, tudo é cansativo, não aguento mais essa família, não aguento mais essa casa, não aguento mais esse carro, não aguento mais esse emprego. Ele começa a ficar uma pessoa insuportável e não percebe que é ele, não são as pessoas, nem os lugares, nem o trabalho. É ele que está com problema. Ele abriu uma brecha, ele abriu uma porta. Ele está se transformando em uma pessoa vulnerável. E tudo fica muito perigoso, irmãos. A Bíblia é maravilhosa. Ela já deu a dica. A pessoa precisa entender. Puxa vida, eu estou afastado. Já viu as pessoas que escolhem o dia de vir à igreja? Todo primeiro domingo ela vem. Ou todo segundo, ou todo terceiro, ou quarto, quinto. Ela vem. Uma vez por mês ela vem na igreja. Ela escolhe. Vai ter um programa especial? Não, eu vou lá, lógico, eu vou. Sou membro da igreja, gosto da minha igreja, eu amo. E tenho os meus compromissos com Deus, com a minha igreja. Irmão, essas pessoas estão abrindo, ou já abriram uma brecha. Já abriram uma brecha. E essa brecha, ela não fecha. A não ser aquilo que vamos falar no final. Ela não fecha. Ela fica aberta. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Efésios 6, 11b, diz lá: cuidado com as ciladas do diabo. João 10, 10 diz claramente: o ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Também, a palavra de Deus que eu falei sobre não dar lugar ao diabo, está lá em Efésios 4, 7. Mas Tiago 4, 7, ele traz uma palavra muito interessante. O processo de como fechar a brecha. Como que eu vou fechar essa brecha? Tiago 4, 7 dá o caminho. Sujeitai-vos a Deus, à vontade de Deus. Resistir de frente ao diabo e ele vai fugir de você. Mas como a pessoa vulnerável vai fazer isso? Ela tem que tomar o primeiro passo, sujeitar a Deus. Segundo passo é entender as brechas que estão abertas. E são perigosas. São perigosas. E aqui eu quero chamar a sua atenção, não converso com mais ninguém, presta atenção, muita atenção que eu vou falar. Porque todos nós somos sujeitos a abrir uma brecha. Ninguém aqui não está sujeito. Todos nós estamos sujeitos. Alguns com mais intensidade, então a porta está se abrindo maior, mais espaço, e outros estão brincando como Sansão começou a brincar. A brecha aberta permite que o diabo se coloque ao seu lado, esperando uma oportunidade, como Pedro diz em 1 Pedro 5,8. Vigiai e orai, porque o vosso adversário anda ao seu redor, rugindo como leão, esperando uma oportunidade para te destruir. Então eu preciso parar e identificar. Sansão não fez isso. Ele foi brincando. Ele brincou 4 vezes com a força dele, que era do cabelo. Uma hora, a situação ficou insuportável. Eu não sei, às vezes, suas emoções. Você é muito descontrolado com as suas emoções.
Você precisa pedir ajuda para você colocar suas emoções equilibradas. Ela às vezes é irritável facilmente, fleumática demais, acredita em tudo e todo mundo cegamente. Você precisa tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado com as pessoas que você está andando que estão influenciando você, influenciando com materialismo, com pornografia, com mentira, com bebidas que trazem você fora do seu controle, qualquer outro vício, com conversas que não edificam. E uma das armas perigosas, Satanás, que gera tudo isso é o materialismo, é o desejo desenfreado de ter, né? Ficar na dependência daquilo que você produz, do seu futuro. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu vou garantir minha situação, assim. Não, é justo você pensar no futuro. É justo você ter uma fonte de renda que vai te ajudar no futuro. Isso tudo é justo. O que não é acreditar que é você. Deus não está ali. Então, a porta vai se abrindo cada vez mais. Na minha casa, essa semana eu falei com o meu síndico lá. Falei, a porta está ficando aberta. É uma porta de vidro que você passa, aí ela vem sozinha e encosta. Tec. É porta antiga, não é igual das portas que a gente tem dos prédios novos, que chega, a porta abre, né? Igual de shopping, não. É a antiga mesmo. Ela vem devagarzinho, tec, fecha. Aí o que acontece? Eu cheguei já umas 6 vezes e vi lá uma gretinha aberta. Eu cheguei e falei assim, a porta não travou. Puxava, a porta veio com força, bati, às vezes não fechava, às vezes só chegava na hora de bater, fechava. Ela não pode bater, ela tem que fechar devagarzinho, por estágios. O vento batia, ela abria. Então, o prédio ficou vulnerável, porque qualquer pessoa que passa lá do lado de fora, tem um portão, está vendo que a porta de segurança mesmo do prédio está aberta. E ela começou como? Fechada, mas estragada. Começou fechada, estragada. Vocês estão me entendendo? Daqui a pouco, ela fechava de vez em quando, tec. Com o passar do tempo, não muito tempo, ela só encostava. Com o vento, ela ficava abrindo e fechando, abrindo e fechando. Irmãos, onde não está fechado, onde não está selado, aonde está aberto para quem quiser entrar, estamos falando do lado espiritual agora, vai sofrer. A única maneira de você se sujeitar a Deus é buscar a Deus reconhecendo as brechas do seu coração, as brechas da sua vida. Você pode esconder para todo mundo, até para a esposa, para o esposo, para os filhos, para as pessoas ao seu redor, mas de Deus ninguém foge. Ele está vendo tudo, observando tudo. Eu quero dizer para quem está na internet, estamos com um probleminha aqui, não deixa esses barulhinhos atrapalhar a sua conexão com Deus, não. Isso aqui é a estratégia do inimigo, o negócio funciona bem, fica tec, mas presta atenção na palavra. Fica conectado aí na palavra. Irmãos, cuidado. Tem gente que tem problema sério com dinheiro, tem gente com problema sério com os olhos, tem gente com problema sério com o ouvido, tem gente que tem problema sério com a boca. E só ela conhece, só ela sabe do problema dela. Não permita que o diabo fique ao seu lado e quando a porta escancarar, ele vai destruir completamente. Não abuse da confiança como Sansão. O diabo, ele aproveita a oportunidade porque ficou vulnerável. Agora eu vou entrar, vou destruir a moral dele, o espiritual, o físico e o material. Ele não faz meia boca. Quando o diabo faz, ele faz a obra completa, principalmente na vida do cristão. Ele quer derrubar o cristão, envergonhar o cristão e afastar do amor de Deus para sempre. E ele trabalha sorrateiramente. Ele deixa que a própria pessoa faça parte do serviço dele. Que seria dele, está fazendo para ele. Sansão fez um punhado de coisas dele, vontade dele. Foi o diabo que me enganou. Foi você mesmo. O diabo só ficou esperando as oportunidades. Só colocando tensão, intensidade na situação.
Ninguém trai a mulher, passa uma pessoa do lado, sai, porque aí tem problema de psicopatia. Não é? Não trai a mulher, a esposa, com a primeira pessoa que passa no meio da rua. É um processo. A mente, irmãos, ela pode ser para o bem ou para o mal. Blinda sua mente com as coisas do Senhor, como eu preguei domingo passado. Volta lá e assiste a mensagem do domingo passado. Por isso, Isaías 55:6 diz lá: busque ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. Invocai. O Senhor está perto, irmãos. Basta um coração quebrantado e contrito diante dEle para você fechar, para a pessoa fechar. Quem está me ouvindo agora, fechar. Deus não chamou você para ser vulnerável, para ser destruído, não. Envergonhado, humilhado. Não. Deus te chamou para coisas maiores. Eu queria que você repetisse comigo o Salmo 139, 23, 24. Não precisa colocar na tela, não. Quero que você... Nem precisa abrir agora, não. Repita aqui comigo. Olha para mim, por favor. Depois você abre o texto. Fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Essa é a sua oração, para fechar a brecha. Seja sincero diante de Deus. Seja sincero. Clame por ajuda a Deus nessa manhã. Clame mesmo. E tome a posição de deixar Deus fechar essa brecha do seu coração. Hoje é o dia. É a hora. Não é para quem não está aqui. É para quem está conectado aqui, na internet com você aqui. Então, se você quer fechar a brecha do seu coração, se você deseja isso de todo o coração, Salmo 139, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor conhece tudo na minha vida. Prova o meu coração. Tem coisa errada que eu não sei. Tem coisa errada que eu sei. Minha porta está aberta, estou com a brecha. Eu, a partir de agora, Senhor, quero que o Senhor feche essa brecha. E eu não posso, eu não consigo. A única coisa que eu posso é me arrepender dos meus pecados aqui agora. É arrepender dessas brechas. Confessar ao Senhor como Sansão fez. Antes de ser tarde. Sansão me mostrou que antes de ser tarde, ele preferiu dar a vida pelo Senhor do que ser um miserável cego naquele cárcere. E ele cumpriu com o propósito dele, Senhor. E eu quero cumprir com o meu propósito, por isso eu preciso que o Senhor me ajude. Sonda o meu coração. Muda a minha vida agora. Eu assumo uma postura de fechar as brechas do meu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Se você quer realmente fechar as brechas do seu coração, quer juntamente comigo orar, porque Satanás sabe onde você é vulnerável. Satanás sabe onde eu sou vulnerável. Satanás sabe que ele mina aonde eu sou vulnerável. Vai tocando, vai ferindo, vai mostrando, vai tocando. E uma hora a porta abre. Ele não para, irmãos, ele não descansa, ele não dorme. Os demônios são a favor dele, agindo. Então, identifique aquilo que você quer colocar diante de Deus agora. Eu ia pedir para você ficar em pé, mas não vou pedir não. Se você ficar sentadinho aí no seu lugar, mas o seu coração no altar de Deus. E ore comigo dizendo: Deus, prova em mim e conhece meus pensamentos, Senhor. Eu sei que o Senhor está vendo em mim uma brecha aberta. E eu peço perdão em nome de Jesus mais uma vez. Eu não quero essa brecha aberta na minha vida. Eu confesso
e entrego para o Senhor. Fecha essa porta, ó Pai, em nome de Jesus. Que meu coração busque ao Senhor enquanto eu posso achar. Que o meu coração venha encher do Senhor, resistindo o diabo na palavra, na oração, na comunhão, numa vida cristã segundo a tua palavra. E eu tenho certeza, porque a Bíblia diz, eu gero essa palavra agora enviada, eu gero essa palavra enviada a mim agora, Deus, que ele vai fugir da minha presença agora e devolvo essa palavra para o Senhor, porque ela veio e fez o seu propósito hoje, esta manhã. Eu busco no Senhor a santidade do Senhor no meu dia a dia com o Senhor, para o louvor da tua glória. Obrigado, Deus, que o Senhor perdoa, e eu sinto o teu perdão no meu coração pela fé, porque a Bíblia diz que aquele que confessa ao Senhor é perdoado e larga o pecado. E eu faço isso agora em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela palavra dessa manhã no meu coração. Cria em mim um coração puro, reto, diante do Senhor e diante dos homens, todos os dias da minha vida. E o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre a tua igreja agora e sempre. Amém, amém, amém. Você que está conosco na internet, um bom almoço, bom dia. Ponha na agenda, 15 e 16 de agosto, conferência missionária começando às 18h30. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.